A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Bache. Penas de Jesus e de Maria. Foram grandes os sofrimentos, tanto meus como os da querida mãe, na ocasião em que José esteve enfermo. Embora o Pai não deixasse de prover as nossas necessidades, especialmente para a manutenção do enfermo, permitia, contudo, que muitas vezes nos faltasse o sustento necessário e este nos fosse ainda negado por outros. Fazia isso primeiro para satisfazer os desejos de meu coração, que ansiava por sofrer e padecer o que um verdadeiro pobre e despojado de tudo sofre e padece. Depois fazia-o para que tanto eu como a querida mãe praticássemos os atos de virtude que em semelhantes ocasiões se podem praticar, e adquiríssemos grandes méritos e a mercê que o Pai costuma dar a quem os pratica. Por isso, todos os méritos que adquiria, oferecia-os ao Pai em nome de meus irmãos, despojando-me de tudo para lhes dar. Aprazia isso o Pai. Embora meus irmãos, por causa de sua perversidade e indignidade, não merecem que o Pai aceitasse os dons que em meu nome deles eram oferecidos, era impossível não agradarem ao Pai, porque eram de valor infinito e por serem apresentados por mim, seu dileto e amado Filho, no qual muito se comprazia. Era tamanho o gosto e o aprazimento que o Pai mostrava por todas as ofertas por mim apresentadas, que embora a malícia e a iniquidade das criaturas chegasse quase ao cúmulo, por aquele ato de oferta de meus próprios méritos e de minhas obras, mostrava-se inteiramente aplacado e pronto a abraçar a todos com amor supremo, se reconhecessem a ele com coração contrito e humilhado. Supliquei-lhe ainda prolongasse sempre deste modo a sua misericórdia e bondade para com todos os meus irmãos, e ele tudo me prometia. Eu mostrava-me disposto a prosseguir sempre na oferta de méritos e obras em nome de todos os meus irmãos, a fim de que se aplacasse em relação a eles e lhes concedesse as graças por mim pedidas tão indispensáveis à eterna salvação. Jesus consola a José. Ficava, pois, muito tempo em companhia de José para consolá-lo e aliviá-lo em suas dores. Também a querida mãe não deixava de prestar-lhe os remédios necessários ao seu mal. Minha presença, contudo, muito aliviava o mal do enfermo. Quando, às vezes, se achava com dores mais acerbas e muito atacado de males, olhava-o com o rosto benigno e mais amável do que de costume. Muito se consolava, bendizendo e louvando ao Pai, que se dignara mandar-lhe estes padecimentos, e no cúmulo das dores o consolara, tanto com a minha presença e a de sua amada esposa. Também ela proporcionava muito conforto e alívio ao doente, com a sua presença e os serviços prestados com tanto amor e caridade. Amor de José. José, contudo, ia se consumindo, em parte pela enfermidade, em parte pela alegria. Seu coração ia cada vez mais crescendo no amor e frequentemente mais o amor do que a dor fazia-o languecer. Ao invés, a dor servia às vezes para mitigar o incêndio de amor que experimentava por seu Deus. Tendo presente o objeto de seu amor, pode julgar quão ardente era o fogo que sentia no coração. Considerava-me seu verdadeiro Deus. Sabia que em mim havia divindade, e por isso muito me amava. Reputava-me como filho, embora não tivesse tido parte alguma em minha concepção, uma vez que só o Espírito Santo fez a minha natureza humana ser concebida no seio de Maria. Não obstante, fora designado pelo Pai, meu Pai putativo,
e amou-me sempre com intenso amor paternal. Assaz, mais do que qualquer pai por natureza, ama os próprios filhos. Todo seu amor se encerrava em mim, porque em mim amava também o Pai, uma vez que eu dele não estava separado. Amava-me como seu consolador, seu redentor, seu glorificador. Considerava-me seu juiz supremo, mas isso não excitava em seu espírito temor, e sim confiança reverencial, crendo que eu lhe era inteiramente propício e favorável, devido à correlação que sempre houver entre nós. O testemunho da boa consciência muito o ajudava a confiar em minha misericórdia e bondade. Em suma, era o coração de José um incêndio de amor. Só o amor ali reinava. Não era este amor diminuído por temor algum, visto que jamais fora inimigo de seu juiz. Ao invés, sempre lhe fora amigo e com grande pontualidade e amor o havia servido e lhe obedecera. Daí importava frequentemente cessear o incêndio amoroso que no coração ia se lhe alastrando. Só se lhe mitigava ao refletir que devia separar-se de mim e de sua dileta esposa, mas ainda este pesar era muito suavizado pela conformidade com o querer divino. Alegrava-me muito contemplar aquela alma tão agradecida e aceitável na presença do Pai, e desejava fossem todos os meus irmãos qual era José. Com as virtudes se tornassem dignos de receber as mesmas graças concedidas a José. Eu as pedia muito ao Pai, vendo que, na maioria dos casos, eles as desmereciam, oferecia ao Pai as minhas virtudes e os meus méritos, a fim de que desse a todos a graça necessária para viverem com a santidade e a perfeição requerida pelo Pai, e assim participarem das graças e favores de que José era partícipe. Via que o Pai não deixaria de dar a todos a graça pedida por mim. Verificava a pouca importância que ele atribuiria à maioria de meus irmãos e, antes, a desprezaria. Sentia imenso pesar e muito me afligia na presença do Pai. A respeito do que pedia e oferecia, via que para muitos as minhas ofertas e preces não seriam válidas por culpa deles, porque endurecidos e obstinados no mal tudo desprezariam. Fazia-me algum alívio ver que alguns, correspondendo à graça, cumpririam os desejos de meu coração e praticariam todas as virtudes que desejava para o bem deles, e que o Pai, comprazendo-se neles, distribuía-lhes tudo o que eu lhes suplicava. Quanto me consolava ver estes irmãos e amigos fiéis. Com que amor os considerava e quanto os recomendava ao Pai, a fim de que lhes concedesse sempre graça maior e fosse fiel em suas promessas, uma vez que eles eram tão fiéis em praticar as virtudes que eu desejava, e ele requer dos mesmos mediante a graça que lhe distribuía. O Pai igualmente se alegrava muito e comprazia nestes. Mostrava-se pronto a estabelecer morada em suas almas. Agradecia ao Pai em nome deles tanto amor e benignidade, e não deixava de pedir-lhe ainda por aqueles irmãos desviados e errantes, pelos quais muito me empenhava, tendo vindo ao mundo para salvar a todos, especialmente os pecadores. Por isso sentia grande solicitude e compaixão por eles. Jamais deixei de orar e fazer muito por sua salvação eterna. Todos os pecadores haverão de ver muito bem depois da morte quanto rezei e fiz por sua salvação. Embora agora não o saibam, poderiam bastar-lhes as obras da redenção e quanto sofri por eles na paixão e morte dolorosa. Estas obras são a todos manifestas e grandiosas. Deveria confundir muito ao pecador ver que obras tão estupendas não são válidas para convertê-lo. Muito mais confundido ficará quando vir tudo o que fiz junto ao Pai, no meu íntimo, pela salvação e bem de sua alma,
porque não se passou um momento de minha vida no qual não trabalhasse por ele, procurasse obter a sua eterna salvação e lhe merecesse todas as graças necessárias para convertê-lo e depois conservá-lo na presença de meu Pai. O socorro paterno. Estando, pois, preocupados com a doença de José e achando-nos em grande precisão do necessário para o sustento e a manutenção do enfermo, o Pai não deixava de socorrer-nos, quer por meio das criaturas ou por seus anjos, enviando-nos a refeição para o enfermo. Eu lhe pedi se dignasse empregar essa paterna providência para todos os meus irmãos enfermos e necessitados, a fim de que, recebendo o socorro, lhes rendam graças e principalmente reconheçam a providência paterna e inteiramente a ela se entreguem, experimentando como na verdade ela tem cuidado particular dos filhos necessitados. O Pai prometeu-me fazê-lo como de fato não deixa, provendo e consolando a todos aqueles que se acham em doença e necessidade por meio das criaturas ou mesmo por seus anjos. Agradeci por isso ao amoroso Pai em nome de todos com grande amor, reconhecendo a sua infinita caridade e bondade. Procurei também nisso suprir por todos aqueles que falham quanto à devida gratidão e reconhecimento, a fim de satisfazer ao Pai, porque ele requer de todos gratidão e reconhecimento em agradecimento pelo benefício recebido. O Pai ficava muito satisfeito por aquilo que eu lhe oferecia em nome de todos, e eu muito me alegrava vendo que meus irmãos tinham alguém que junto de Deus satisfazia abundantemente por todas as suas falhas. Desejava, esposa minha, que meus irmãos reconhecessem o grande bem que ele fazia, para que confiassem mais em mim e houvesse entre nós amorosa correspondência, conforme meu Pai também o queria. Verificando sua ingratidão e falta de reconhecimento para comigo, pedi ao Pai comunicar-lhes luz para reconhecerem isso. O Pai prometia fazê-lo e eu via que muitos abusavam desta luz. Com inteiro conhecimento de tantas graças por mim merecidas, mostrava-se iam ingratos e desafeiçoados para comigo. Sentia grande pesar por serem os irmãos assaz beneficiados por mim, tão desagradecidos. Pedi ao Pai dar luzes maiores e graças a todos, e em particular àqueles que demonstrassem certa gratidão e reconhecimento. Meu Pai assim fez. Vi que muitos seriam os que saberiam utilizar bem a graça e as luzes. Ademais, alguns, tanto neste ponto, se avantajariam. Haveriam de se esforçar por suprir as faltas dos outros, porque com a mente iluminada e auxiliada pela graça divina, haveriam de muito trabalhar e corresponder a tanto amor e caridade. Seu desejo se estenderia tanto para a frente que desejariam suprir as falhas de tantos os outros, cientes de que a maioria nisso erra. Alegrava-me muito contemplar estes irmãos tão gratos, amorosos e reconhecidos pelo benefício, e determinei tratar com eles familiarmente. Em vista de sua gratidão e correspondência, decidi conceder-lhes muitas graças e finezas de amor. Agradeci ao Pai em nome deles pelas graças dispensadas e roguei-lhe olhá-los com amor de verdadeiro Pai, como já fazia, por se revelarem eles meus verdadeiros irmãos. Agradecimentos e louvores. Achando-nos, pois, como já disse, em grande necessidade e preocupação por causa da enfermidade de José, e sendo frequentemente beneficiados pela providência divina, jamais omitimos os costumeiros agradecimentos e louvores ao Divino Pai e o realizávamos inteiramente na presença de José. Ele ainda se unia a nós. Quando não o podia com a língua, fazia-o mentalmente. O santo
homem, muito se regozijava em ouvir louvar a seu Deus por ele imensamente amado. Praticávamos muita caridade espiritual para com todos, principalmente para com aqueles que nos prestavam algum socorro, oferecendo por eles os divinos louvores ao Pai e pedindo-lhes multiplicasse os haveres temporais. Fazíamos isto não só pelos contemporâneos, mas também por todos os do futuro. O Pai fazia-me ver como nisso cumpria abundantemente meu desejo e minha prece. A todos aqueles que tivessem caridade para com o próximo e o socorressem em suas necessidades. Ele lhes enriqueceria as almas com graças e multiplicaria ainda abundantemente os bens temporais. Ele próprio tinha cuidado particular pelo bem de todos aqueles que, por amor, socorrem o próximo necessitado. Agradeci ao Pai esta liberalidade e providência, porque, em nome de todos, e em suplência por aqueles que, tendo recebido estes bens da parte do Pai amoroso, não agradecem. Podes crer, esposa minha, que não passava nem sequer um só momento de vida no qual não desejasse e procurasse fazer bem a todos os meus irmãos, por mais que os visse tão ingratos e desafeiçoados de mim. Cônscio de ser aquela a melhor oportunidade para merecer por eles e obter do Pai todas as graças necessárias. Agi então atualmente em prol de sua salvação, e o Pai, que muito se comprazia nas minhas obras, mostrava-se favorável. Não deixei nem sequer um só momento de rogar-lhe e impetrar graças para todos os meus irmãos, uma vez que viera ao mundo para a salvação deles. De fato, tudo mereci e obtive para eles, e não terão de queixar-se senão de si mesmos, se não experimentarem o resultado disso. Procede de sua dureza e do fato de fecharem a porta diante das graças divinas. Estas não encontram abrigo em tais almas e não produzem os seus efeitos nelas, as quais carecem assim de todos os bens que as graças trazem consigo. Havendo feito todas essas preces ao Pai e obtido quanto desejava, experimentei grande consolo no meu íntimo, embora muito me amargurasse ver a ingratidão e a falta de correspondência de meus irmãos, uma vez que poucos eram os que corresponderiam a tanta caridade e amor. Jesus enfermeiro. Enquanto estava servindo a José em sua doença, dando-lhe o alimento com minhas próprias mãos, ajudado por minha querida mãe, que para consolo do enfermo ali estava, não desdenhava servi-lo em suas necessidades. Ao invés, muito me alegrava exercer aquele ofício de caridade e fazia-o com toda cordialidade e amor. Apesar de nunca perder o conhecimento de minha dignidade e grandeza, de verdadeiro filho de Deus, não desdenhava, contudo, servir nestes ofícios humildes e íntimos. Assim merecia muito mais, porque conhecia meu próprio mérito, mas tanto me abaixava e humilhava. Oferecia ao Pai este abaixamento e humildade, com tudo o que merecera ao praticá-lo, em suplência pelas faltas de todos os meus irmãos. Ao Pai muito agradavam essas obras de infinito mérito e valor. Supliquei-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos verdadeiro espírito de humildade e caridade para com o próximo enfermo, de modo que não desdenhassem servi-lo e assisti-lo em suas moléstias. Ciente de que nisto falhariam muito e que os pobres doentes seriam evitados e abandonados por todos, roguei ao Pai com reiteradas instâncias que desse tal espírito de caridade a todos aqueles que podem e devem assisti-los. O Pai amoroso atendeu-me e, na verdade, não deixa de executar quanto eu então requeria em favor e ajuda dos pobres doentes. Neste ponto, a caridade muito se avantajou, principalmente naqueles que estão cheios do Espírito do Pai Celeste, porque sabem muito bem o grande prazer que dão ao Pai ao agirem assim e o mérito que adquirem. Contudo, não faltam os que, sem caridade,
parecem ter vísceras de compaixão apenas por si mesmos. Desagradam muito o pai e a mim, porque não demonstraram com isso ser meus irmãos. Em castigo de sua crueldade e falta de caridade, receberão a mercê que lhes é devida, isto é, serão tratados como tratam o próximo. O pai o permite por justo castigo. De fato, nada lhe desgosta tanto quanto ver esta recíproca crueldade e falta de caridade, porque deseja de todos a caridade. Justamente por isso se reconhecem seus verdadeiros filhos. Pena e consolação de Maria. Minha dileta mãe experimentava grande aflição ao ver José doente com tantas dores. Estava, todavia, inteiramente conformada à vontade divina e consolava-se muito ao verificar as virtudes que seu esposo ia praticando naquela penosa enfermidade e o mérito que adquiriria. Era-lhe também grande consolo a minha presença, que suavizava todos os pesares, tanto seus como os do enfermo. Supliquei ao Pai se dignasse conceder também a meus irmãos semelhante consolação. Ao estarem aflitos e doloridos, experimentem o prazer de minha presença e creiam com fé firme que estou presente para consolá-los, ajudá-los e confortá-los em seus trabalhos e em suas penas. Quanto mais graves forem, tanto mais creiam que estou perto e presente. Sabendo ser esta fé dom do Pai, pedi-lhe com instância dá-la a todos, a fim de participarem de tamanha consolação. O Pai prometeu-me fazê-lo e de fato não deixa de realizá-lo. Em muitos efetua-se a ele e eles experimentam esta consolação, mas na maioria são duros e incrédulos e só procuram abandonar-se à dor e à aflição. Por isso sentem a pena e não experimentam a consolação. Sentia muita compaixão deles, mas sua dureza e incredulidade é tamanha que, por mais que o Pai amoroso faça mediante inspirações e luzes, não se rendem à verdade e por isso não recebem a consolação que lhes traria a minha presença, embora invisível. Orei muito por eles e não foram vãs em relação a muitos as minhas súplicas, porque experimentam às vezes esta consolação. Infundo em suas almas a graça em virtude de sua fé. Nestas almas muito me alegro, porque desejo que me experimentem a mim, participem todos de minha graça e divina consolação. Sou inteiramente amor e caridade para com os meus irmãos, principalmente para com os que sofrem enfermidades e lutas e se conformam com a vontade do Divino Pai. Mirava com grande compaixão a José enfermo e nele considerava todos os meus irmãos em suas enfermidades. Tinha-os todos presentes e oferecia-me ao Pai por eles, manifestando-me pronto a assistir os que me invocarem e pedirem a minha assistência. Supliquei ao Pai inspirar isso a todos, a fim de que fossem todos assistidos por mim. José, advogado dos moribundos. Vendo a feliz sorte que tinha José de ser assistido em sua doença e em seu trânsito por mim e por minha querida mãe pessoalmente, e que teria uma passagem tão feliz, pedi ao Pai o constituísse advogado dos moribundos. Tendo experimentado a consolação e a feliz sorte de morrer com a minha assistência e a de minha querida mãe, fosse encarregado deste ofício de caridade para com os meus irmãos, impetrando-lhes a graça de morrerem com a assistência minha e a da querida mãe, e ainda a sua, principalmente os seus devotos. Ao Pai aprouve o pedido de impor-me a tarefa de manifestá-lo a José. Fi-lo conforme direi em seu lugar. Agradeci ao Pai em nome de todos os meus irmãos por ter-lhes concedido tão potente advogado na hora em que se acham na maior necessidade e precisão qual é o momento da morte. Como sabia quanto lhes seria preciso o auxílio naquele instante,
procurei provê-los de um poderoso advogado junto do Pai, de mim e de minha querida mãe, porque, sendo então a hora da justiça, na qual a alma está próxima a prestar estritas contas de todas as suas obras, a infeliz encontra-se em grande conflito, sabendo que deves comparecer diante do Supremo Juiz. Os assaltos dos inimigos são violentos e por isso têm necessidade de grande ajuda. Muitos, por própria culpa e infidelidade, desmereceram minha ajuda, especialmente e a de minha querida mãe. Por este motivo, procurei obter-lhes a ajuda e a proteção de José, a fim de que suplicassem seu favor e impetrasse-lhes graça junto de mim. Vi que este protetor seria muito eficaz e um grande número, por este meio, recuperaria graça junto do juiz e obteria a divina misericórdia e assistência. Alegrei-me muito por não ter desejado outra coisa, senão que as almas se salvassem redimidas por meu sangue. Por elas muito me empenhara junto ao Pai em vista de sua salvação. Como a morte de José foi pessoalmente, assim mais me ocupei em alcançar para todos. Como a morte de José foi a primeira que se tornou feliz pela minha presença, e a ele sempre assisti pessoalmente, assim mais me ocupei de alcançar para todos os meus irmãos uma feliz passagem, suplicando ao Pai se dignasse conceder a todos as ajudas especiais que na última hora lhes tão necessárias. O Pai tudo me prometeu. Jesus recomenda a alma de José. Chegando o momento em que José devia terminar a vida, falei-lhe com grande amor, dizendo-lhe: Sabei, Pai amantíssimo e amigo fidelíssimo, que chegou a hora de vossa feliz e afortunada passagem. Por isso, ide repousar no seio de Abraão, porque em breve irei levar-vos e conduzir-vos ao reino eterno com todos os outros que lá permanecem. Dai a todos a feliz notícia de que em breve o Redentor do mundo irá tirá-los do cárcere. Glorioso e triunfante, conduzi-los consigo para fruírem do reino, que por sua paixão e morte lhes haverá conquistado. E vós, amigo fiel, fruireis de um prêmio e de uma glória incomparável acima dos demais, por aquilo que tendes sofrido e padecido para criar-me e guardar-me. Grande é a glória que o Pai vos tem preparado pelos serviços prestados a mim e pelo cuidado e a fidelidade com os quais haveis guardado minha tão querida mãe, vossa castíssima esposa. Por isso, ide contente, seja feliz e bem-aventurada vossa passagem. Digo-vos ainda que o Pai vos constituiu advogado e protetor dos moribundos, em vista da feliz sorte que vos tocou de morrer com a minha assistência e a de minha muito querida mãe. Por isso, haveis de procurar obter com vossas súplicas e intercessões que todos os fiéis venham a fruir da bela sorte de serem assistidos pela minha presença e a de minha querida mãe, se não visível, ao menos invisível, com a minha graça e o favor da Mãe dileta. Alegrai-vos, portanto, com a vossa morte, porque é precisa na presença de meu Pai. Entregai o vosso espírito nas minhas mãos. Apresentá-lo-ei ao Pai, a fim de que, com a sua bênção, repouseis por breve tempo no seio de Abraão. Deixais, portanto, a mim o cuidado de vossa passagem e estais certo de que será feliz e bem-aventurada. Estou aqui para consolar-vos plenamente e retribuir-vos por tudo o que fizestes e sofrestes por solicitude para comigo. O temor da morte não vos domine, mas vos cause alegria morrer entre os meus braços. Estando convosco o autor da vida, certamente há de ser alegre e feliz a vossa morte. Não vos desagrade afastar-vos de mim, porque a minha graça estará sempre em vossa alma, e desejo ir logo retirar-vos do cárcere e conduzir-vos
a fruição no seio de meu Pai. Não tenhais qualquer pensamento ou temor acerca do que me acontecerá a mim ou à vossa casta esposa, porque em nós deve-se cumprir a vontade do Pai. Por isso, ide contente e nenhum temor ocupe o vosso espírito. Alegrias e êxtase de José. Estava José atentamente ouvindo as minhas palavras e desfazia-se-lhe a alma em lágrimas de júbilo, caindo em êxtase de alegria. Dirigindo-se a mim, recomendou-me a amada esposa, com a qual passou algum tempo em sacros colóquios. Recomendou-me o seu espírito, pediu-me perdão acerca do que poderia ter faltado no tempo em que cuidara de mim. Pediu-me que acelerasse a vinda da hora da redenção humana. Aceitou o ofício que o Pai lhe havia imposto de cuidado dos moribundos e mostrou-se muito obrigado à divina providência por poder, com a sua intercessão, obter a salvação de muitos e satisfazer com isso o desejo do Pai e meus grandes anelos de que todos se salvem. Pediu-me que lhe impetrasse a bênção e o perdão do Pai e que obtivesse do Pai amoroso. Abençoei-o em seu nome e absolvi-lo de todas as possíveis faltas provenientes da fragilidade humana. Embora a enfermidade por ele sofrida com tanta paciência e resignação o tivesse purificado de tudo e enriquecido de grandes méritos, não obstante com isso, o seu espírito ficou mais purificado e embelezado, de modo que podia apresentar-se diante de meu divino Pai inteiramente perfeito e sem mácula alguma, ao invés embelezado e enriquecido de muitos méritos. Com isso, tornava-se objeto muito grato e aceito a meu divino Pai. Não te cause maravilha, esposa minha, se foi dado a José este ofício de advogado dos moribundos, antes de sua morte e de entrar na posse do reino eterno, para que, ao provar as angústias da enfermidade e da morte, mais se compadecesse daqueles que se acham neste conflito, e ao experimentar a consolação que traz nesta hora a minha presença e a de minha querida mãe, mais se estimulasse a procurar obtê-las também para os outros. É bem verdade que tomou posse disso quando entrou na glória que lhe cabia. A bênção de São José. Estando, pois, no último termo da vida, o afortunado José pediu a bênção a mim e a sua amada esposa. Também nisto eu quis praticar a humildade que tanto estimava e vim ensinar meus seguidores. Reconhecendo a minha dignidade, humilhei-me e, genuflexo, pedi-lhe a bênção, fazendo o mesmo também a querida mãe. O humilde José ficou confundido, mas animei-o a fazê-lo a título de pai putativo, que possuía relativamente a mim e de esposo em relação à querida mãe. Em visto disso, abençoou-nos com grande amor e foi também por nós abençoado para seu consolo e aumento dos méritos de sua alma. Foram muitos os colóquios dessa grande alma com meu divino Pai, e dele recebera grandes sinais de graça e de amor. Morte de José. Vendo que se aproximava o último suspiro de sua vida, pedi ao Pai enviasse seus anjos, que com doces melodias assistissem o trânsito de José e cantassem-lhes as glórias e os triunfos. O amoroso Pai fê-lo logo, olhando também ele com aprazimento tal passagem. Cantavam os coros angélicos e eu, com a querida mãe, recitávamos os louvores divinos. Convidada aquela alma bendita a sair do cárcere do corpo, expirou, e ao expirar proferiu o meu docíssimo nome e o de minha querida mãe, a saber, Jesus e Maria. Enchera-se de imensa luz o aposento onde aquela alma bendita, ao sair do corpo, fruiu de um paraíso de delícias. Tomei-a nas minhas mãos, apresentei-a ao meu divino Pai, o qual muito se alegrou vendo a sua obra tão bela e perfeita,
enriquecida de tantos dons e méritos. Destinou-a, no entanto, ao limbo, porque não podia entrar na posse do reino eterno enquanto eu não houvesse aberto as portas deste com a minha morte. A minha querida mãe viu também a alma de seu afortunado esposo, e foi tão grande o gláudio que sentiu ao vê-la tão bela e cheia de graça e méritos, que se suavizou a amargura experimentada pela perda do esposo muito amado. A alma de José foi para o limbo e levou a todos os seus habitantes imenso gláudio, como o aparecimento de um raio de luz entre trevas obscuras traz a todos alegria e esperança da proximidade do raiar do sol. Assim a alma de José trouxe a todos alegria e esperança da próxima libertação. Mistério da morte. Enquanto acontecia o que foi dito acerca do trânsito de José, não deixei de pensar em todos os meus irmãos. Como desejava que todos tivessem semelhante passagem, pedia-o muito ao Pai, mas isso não se efetuaram plenamente os desejos de meu coração, porque a morte é o eco da vida, e muitos, vivendo mal, dificilmente chegam a morrer bem. Sofri grande pena ao ver que tantos e tantos morreriam tal qual infelizmente viveram. Por isso afatiguei-me muito por eles junto do Pai, oferecendo-lhe todos os meus méritos, todas as minhas obras, a fim de que o Pai naquele ponto se dignasse usar para com eles de grande misericórdia. De fato, não foram vãs as minhas súplicas e ofertas, porque muitos experimentam essa grande misericórdia, segundo as altíssimas disposições e juízos ocultos de meu Pai, que usa para com todos de grande misericórdia. Mas aquela misericórdia que se chama miraculosa, isto é, que chegue a morrer bem e se salve quem viveu sempre mal, experimentam-na alguns, como disse, segundo os ocultos juízos de meu Pai. Conheci então e penetrei os juízos ocultos do Pai e os seus segredos mais escondidos. Por suas disposições louvei-o, exaltei sua reta justiça e a sua infinita misericórdia. Filo em nome de todos os meus irmãos, porque neste ponto muitos erram. Pedi-lhe desse ao pecador contínuo remorso e estímulo pela sua salvação. Desse-lhes a conhecer que não deve esperar bom fim de vida, se não se convertem a tempo, porque se isso acontece, a alguém não deve acreditar que aconteça a si. Se o Pai usa dessa misericórdia miraculosa para com uma alma pecadora, não deve prometer o mesmo a si e crer que ele toque tal sorte, nem que o Pai lhe dê naquela hora verdadeira e perfeita contrição das culpas, nas quais quis sempre viver. Por isso, conforme disse, pedi ao Pai, transmitisse contínuos estímulos ao pecador a fim de que se converta a tempo e viva de modo a ter boa morte. O Pai tudo me prometeu e de fato não deixa de executá-lo. No entanto, o pecador se faz surdo aos impulsos internos, aos estímulos que a graça lhe envia. Por causa destes obstinados, experimentei grande amargura e pesar no coração, porque via o péssimo fim e a morte péssima que teriam. Tal amargura foi suficiente para amargurar-me o coração, que alguns me davam ao ver que corresponderam à graça seguindo os bons impulsos, dando ouvido aos remorsos internos, convertem-se a tempo e chegam a ter boa morte. Experimentam naquele momento a grande misericórdia de meu Pai, corresponderam aos chamados e convites da graça. Pedi ainda ao Pai por todas as almas justas, a fim de que a morte destas fosse preciosa em sua presença. Se ele aumenta-lhes a graça e as ajudas mais válidas naquele instante, aplicam-se a exercer aquelas virtudes que as tornam mais gratas aos olhos do Pai, como a resignação, a paciência,
os desejos de irem fluir dele, a esperança em sua misericórdia, a viva fé e o perfeito amor. Sofrem tudo por seu amor e para cumprir a sua vontade. Pedi-lhe ainda que as consolasse naquele extremo com as suas divinas influências e mostrasse para com eles amoroso. No intuito de que concedesse todas essas graças tanto aos pecadores como às almas justas, ofereci-me para ter uma morte penosa e desolada, assumindo todas as penas e angústias que devem sofrer os meus irmãos. Embora seja-lhes indispensável a pena da morte, foi-lhes muito mitigada e suavizada por aquilo que me dispus a sofrer por eles. Para as almas justas é júbilo e não castigo, porque sabendo que estão próximas da fruição do sumo bem e do prêmio devido às suas santas obras, alegrem-se em morrer e consolem-se em sofrer. Exortações à sua esposa. Servindo-te isso de estímulo, esposa minha, para viveres santamente e cumprires quanto te foi de outras vezes insinuado por mim, se desejas ter uma morte semelhante à de José, imita a sua vida e principalmente a fidelidade a teu Deus em cumprir a sua vontade. Final do capítulo.